boa noite. Primeiro agradecer mais uma vez o convite. Confesso que fazia bastante tempo que eu não vim aqui, já estava com saudade. Que é um lugar que a gente se sente muito bem e que nos acolhe sempre de uma forma que a gente sempre sai daqui muito feliz. A gente vai expor uma mensagem e espera que a gente simplesmente consiga transmitir essa mensagem de Deus, essa mensagem de Jesus. E a gente sempre fala que quando a gente consegue transmitir da forma que ela é, já é uma grande coisa, porque ela é perfeita. E às vezes quando a gente tenta passar, a gente acaba não transmitindo na sua beleza, na sua perfeição. Mas a gente espera que os nossos amigos espirituais consigam fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível. Essa exposição é uma exposição que foi feita na CEPAL, e quando eu estava pensando num dia, no tema em que eu ia falar na CEPAL, no trabalho da fluidoterapia, eu acabei abrindo ao acaso uma mensagem desse livro, Vinha de Luz, e justamente caiu nessa mensagem, que é a mensagem 100, e me chamou muito a atenção. Então a palestra toda se baseou nessa mensagem, que é o que fazemos do Mestre. Então a gente vai passar por toda ela, mas antes da gente passar por toda essa mensagem, a gente vai falar um pouquinho também de um outro livro que é de Chico também, pelo Espírito Humberto de Campos, que é o livro Boa Nova, que eu acho muito, muito interessante e também me ajuda muito a entender algumas coisas que às vezes a gente, como a gente estava comentando, a gente se sabe porque não faz, né? Então a gente vai andar um pouquinho por tudo isso e a gente espera conseguir transmitir da melhor forma possível para vocês. Antes da gente entrar na mensagem e entrar justamente nessa parte que a gente cita o que fazemos do Mestre, nós vamos falar um pouquinho do nosso Pai, de Deus, porque tudo provém daqui. E muitas vezes a gente começa a se perguntar aonde Ele está, como eu consigo perceber, como eu consigo sentir essa perfeição, esse amor infinito, que é nosso Pai, que tantas bênçãos nos dá. E muitas vezes nós nos perguntamos, nós tentamos compreender e chegamos à conclusão que nós ainda não temos a capacidade para esse entendimento. Ainda somos muito limitados para entender, de qualquer forma que seja, toda essa imensidão de amor que tanto nos presenteia todos os dias com tantas bênçãos, e pelo dom da vida, de estarmos aqui, pela possibilidade de aprendizado. E entendendo, ou tentando entender um pouquinho disso, a gente entra assim nessa mensagem, nesse ensinamento de Jesus, e que Deus nos mandou esse Mestre para nos ensinar tanta coisa. Nessa nossa evolução, a gente percebe que a evolução da ciência, da tecnologia, ela foi grandiosa, ela foi muito, 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 talvez além do que nós possamos imaginar, mas o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, talvez não andou junto com todo esse crescimento tecnológico. Muitas vezes os nossos principais aprendizados passaram muito longe do que Jesus vinha nos ensinar, desse amor infinito que Jesus veio nos ensinar. E por a gente estar andando muito longe desse aprendizado, às vezes em alguns equívocos que cometemos, e não erros, por falta de entendimento, mas nós temos a necessidade da dor para algum aprendizado. Então todo esse ensinamento de Jesus, às vezes ele passa paralelo ao que a gente está andando, e a gente insiste em não tentar vivenciá-lo, insiste em não aprendê-lo, insiste em não passar para os nossos irmãos que tanto precisam. E isso faz com que a gente tenha alguns sofrimentos, faz com que a gente tenha algumas fases da nossa encarnação que são mais complexas do ponto de vista da eternidade que nós buscamos. Então, havia uma época em que nós vivíamos nas cavernas e cultuávamos vários deuses. Era o Deus do sol, o Deus da luz, o Deus da chuva. Nós mudamos muito a nomenclatura, mas talvez não o entendimento.
Nós ainda cultivamos muito o Deus da minha igreja, o Deus da sua igreja, o meu Deus que me traz presentes, e ainda não entendemos que somos todos irmãos em um único Pai, em um Mestre que veio, nos ensinou, deixou o ensinamento de tanta coisa, e por esse motivo ainda não compreendemos que nós não vivemos mais numa época tão remota e que nós não temos que ter as nossas vivências e temos que ter um ensinamento onde todos vão crescer. Isso faria com que tudo ficasse mais fácil. Não vivendo assim, a gente acaba tendo que ser presenteado com algumas situações que nos trazem os ensinamentos de uma forma não tão sadia, um ensinamento de uma forma que ela não é tão agradável aos nossos olhos. Mas seria o momento em que a gente consegue aprender alguma coisa, porque essa é a única forma que Deus tem de nos dar algum tipo de ensinamento, porque pelo amor a gente não conseguiu aprender. Então às vezes a gente sofre. Então em certo momento nós tivemos esse presente, que foi Jesus. E havia uma dificuldade muito grande desse entendimento, principalmente porque o que se pensava, e talvez a gente não tenha tanta diferença de pensamento agora, é como um mestre viria de um lugar tão simples, como um rei viria de um lugar tão remoto, nasceria num berço tão simples como aquele, não poderia estar certo tudo isso daí. Então houve uma grande dificuldade de entender como tudo isso poderia estar acontecendo, e em fazendo essa pergunta se questionava: realmente ele é o mestre? Realmente esse é o mestre que veio para nos dar um método da salvação e não para nos salvar? Porque ele não salvou ninguém na cruz, ele nos deu um método de salvação. Mas o questionamento foi feito. Quando a gente fala isso hoje, a gente começa a ficar perplexo: como eles puderam agir daquela forma? O que fizeram do mestre? Se nós estivéssemos lá, talvez fosse diferente. Mas será que não éramos nós que fizemos tudo aquilo e ainda continuamos fazendo tudo isso? Então, esse Jesus que a doutrina espírita vem nos mostrar é um Jesus de bilhões e bilhões de anos à frente. É um Jesus de pelo menos uns 30 bilhões de anos à nossa frente, que, pensando assim, tem muito a nos ensinar. Pensando assim, tem tudo a nos ensinar. É esse Jesus que a doutrina espírita tenta mostrar todos os dias para nós. Então, se nós pudéssemos hoje tentar descrever esse mestre em poucas palavras, porque as nossas palavras seriam muito imperfeitas para tentar dizer tudo o que ele foi, tudo o que ele é, tudo o que ele representa, mas se nós tentássemos em poucas palavras tentar decifrar alguma coisa do pouquinho que a gente conseguisse sobre o Mestre Jesus, talvez tivesse um pouquinho aqui. Amor, com certeza, puro amor, o amor verdadeiro, o amor sincero, o amor na sua essência real, aquele que, como a palavra diz, só sabe amar, sem retribuições, sem trocas, sem porquês. Esse seria o significado do Mestre. Se a gente for observar, nós não temos praticamente nada escrito sobre ele. Então, tudo o que a gente lê e que a gente considera muito, a gente tem que pensar que nós estávamos falando de uma época ainda remota, onde tudo que se escrevia era com muita dificuldade, não tem nada a ver com o que nós temos hoje. Então, se nós formos ver o que nós temos de Jesus, nós temos talvez 0,5% de tudo o que ele falou. E dentro dessas falas, nós tentamos nos basear. Mas nem por isso, esse pouquíssimo deixa de ser muito grandioso, porque às vezes, desse muito pouco, nós pouco aproveitamos. Jesus sempre falou com coerência. E por que ele sempre falava com muita coerência? Ele falava em parábolas porque esses são ensinamentos que eram atuais naquela época, são atuais hoje e serão atuais daqui a 1000, 2000, 3000 anos. Todos conseguem
entendê-lo. Esse evangelho é o mesmo evangelho que, se nós conseguíssemos hoje chegar em outro mundo, em qualquer momento, em qualquer época, ele estaria sendo exemplificado. Então ele nunca vai perder a sua atualidade, a sua beleza, porque ele é puro amor. E Jesus sabia acolher a todos, não só alguns eleitos. Ele foi quem mais combateu o mal, mas nunca houve ninguém que amou tanto quem fazia o mal. Então, às vezes, o nosso combate, aquilo que nós acreditamos não ser bom, passa pelo combate também a quem o está praticando, e não pelo acolhimento a quem está praticando aquilo que não, nos nossos olhos, seria o certo. Então ele amava muito aquele que combatia o mal. E também Jesus não fundou nenhuma religião, porque ele nunca falou que ele fundaria nenhuma religião. A única coisa que ele falou, que está no Evangelho de João, é: reconhecereis que sois meus discípulos por muito se amarem. Então, se a gente fosse pensar em uma nomenclatura ou uma religião, a gente usaria isso: por muito se amarem. E isso faz com que a gente entenda que talvez nós não estamos ainda vivenciando esse ensinamento. Por isso nós temos que ter na nossa mente que Jesus nunca falou para homens. Jamais ele se dirigiu a homens. Ele se dirigia a espíritos que somos. Ele se dirigia ao espírito imortal que somos, tentando ensinar as verdades imortais. Claro que naquele momento havia uma dificuldade grande de entendimento. Então eu trouxe umas pequenas passagens aqui que fazem com que a gente entenda do próprio Mestre com alguns espíritos, e que a gente se questione como ele foi recebido, e depois a gente se questione como eu recebo Jesus. Em um seu encontro com o senador Públio Lentulus, ele indagou o senador: é chegado um momento crucial do seu espaço de espírito imortal. Está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Milênios depois, Emmanuel veio dizer que ele chegou à conclusão que ele não deveria seguir o Cristo naquele momento. E nós mais uma vez nos indagamos como diante do Mestre ele pôde negá-lo. Jamais isso iria acontecer se eu estivesse lá. Muito tempo depois ele veio dizer que essa passagem foi o momento em que ele falou: não, ainda não. Ficamos muito perplexos com isso quando escutamos. Nesse livro Boa Nova, no capítulo Jesus e o Precursor, em um momento em que Jesus falava com a sua mãe, Maria, ela cita a seguinte frase: Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: tenho cuidado de ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a sua vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no seu íntimo, ponderou ele: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Então a gente percebe que mesmo ela, um espírito iluminado, ainda tinha dúvidas de tudo aquilo, ainda tinha questionamentos e ainda se perguntava o porquê de tudo aquilo, como aquilo se desenvolveria. E não foi uma negação jamais, porque ela o amava muito, mas foi um questionamento e uma dúvida que se criou na sua cabeça. Nesse mesmo livro, em uma passagem que Jesus estava no templo e ele foi questionado por um sacerdote
sobre o que ele fazia naquele local. E o sacerdote o indaga da seguinte forma, peço licença para ler só esse pedacinho para vocês. Jesus respondeu para ele: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. E o sacerdote diz: reino de Deus? E que pensas venha a ser isso? Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E ele responde novamente: mas obra divina em tuas mãos? Questiona Jesus. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar adiante essa difícil empresa? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? E Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. E Hanã, que era o nome do sacerdote, falou: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esse representará um material da sua edificação. Entretanto, propõe-se realizar uma obra divina, e já viste uma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Ele tenta humilhar o mestre. E o Jesus responde pura e simplesmente assim: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, ele foi muito questionado, mas em todos os momentos, ele ponderadamente colocou que a obra que ele estava edificando era no coração dos homens, ou dos espíritos que somos. Então, a gente não entende quando essas dificuldades aconteciam, principalmente nesses momentos em que os discípulos estavam reunidos com ele, em que os próprios discípulos às vezes não entendiam que essa edificação era a mudança de comportamento, era a construção do reino de Deus no coração. E Judas, não entendendo isso, também questiona Jesus. Nós precisamos, para fazer essa construção, de valores materiais. E Jesus simplesmente concorda, fala: se você acha que é esse o crescimento, então vá atrás disso, vá atrás de valores materiais para a nossa edificação. E Judas vai. E a certa feita, Judas volta com uma pequena bolsa de moedas e fala: mestre, são poucas moedas, mas foi o que eu consegui angariar para a nossa edificação. E Jesus responde: são poucas moedas, Judas, mas cuide para que não sucumbas ao peso dessa bolsa. E foi por essa quantidade de moedas que Judas veio atrair Jesus. Então, todas as vezes que nós olhamos isso, nós nos questionamos: como puderam fazer isso com o mestre? Se eu estivesse lá, outra seria a minha postura. E às vezes nós até condenamos. Eu adoro uma fala de Haroldo, que ele diz que se Judas entrasse pela porta, nós seríamos os primeiros a questioná-lo e a crucificá-lo, esquecendo que Judas já é um espírito luminoso. Então sempre estamos julgando. E ele vem dizer nesse livro assim: ouve, replicou o Senhor com certa ênfase, nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. Em momentos em que nós temos as dificuldades, é que nós provamos verdadeiramente se nós estamos aptos a receber todo esse ensinamento de Jesus. Então, agora que nós entramos justamente na mensagem, que é a mensagem que fazemos do Mestre, do Vinha de Luz, que é a mensagem 100. E ela começa assim: que farei então de Jesus chamado Cristo? Pilatos. Olha aí, mais um espírito questionando Jesus e
como não o entendia como alguém que trazia uma verdade absoluta, agiu de uma forma que nós condenamos. Então ele pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? E aí começa a mensagem onde Emmanuel, com muita sabedoria coloca: nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste de singular importância: que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Que lições são essas? Das nossas lições diárias. Então, são questionamentos que nós temos que nos fazer. E ele começa falando assim: os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Será que nunca nós tentamos fazer uma barganha? Se você me conceder isso, eu te retribuo com isso. Jesus, me dê algumas coisas que eu quero e eu te dou isso. Isso é uma troca, mas esquecemos que Jesus não precisa disso. E que talvez muitas coisas que a gente quer não seja o que nós entendemos que nós precisamos. Então, nós estamos tentando fazer uma troca com Jesus para tentar ter algum tipo de benefício. E ele continua: os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um monstruário permanente de personalismo inferior. Jesus está acima de tudo e de todos, inclusive de mim, então eu posso me ausentar das minhas responsabilidades. Os insensatos chamam-no indubitavelmente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Eu sempre quero as coisas, mas eu não preciso trabalhar para conquistar aquilo que eu quero. Eu quero uma forma mais fácil, sem esforço. Talvez assim seja mais fácil. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessado na multiplicação dos pães para o estômago. Então, eu sigo sim, mas eu sigo Jesus por quê? Porque eu quero algo em benefício próprio. Eu quero algo que me satisfaça de alguma forma, esquecendo que todos os talentos que eu tenho não são me dados para me satisfazer, mas sim para que eu possa frutificá-los. Não para que eu os enterre, como diz a parábola dos talentos. Não, ele não me serve de nada. Eu só tenho talentos porque eu posso fazer com eles algo de bom para alguém. Senão ele não serve de nada. Por isso vivemos em sociedade, porque as nossas maiores alegrias são em sociedade. E nós só entramos em tristeza nas relações humanas também. Porque não tem como a gente pensar que a depressão e todas essas doenças não são relacionadas com a sociedade em que vivemos. Só assim nós sofremos. E ele continua dizendo: outros se acercam dele buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Eu creio em Jesus, mas eu quero um sinal que ele existe, senão não. Senão está muito longe de mim, eu não vi. Para mim não serve. E continua: numerosas pessoas visitam-no, vão atrás de Jesus, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho para estabelecer algum tipo de dominação. Eu preciso fazer isso porque assim eu tenho algo melhor. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Jesus é bom, mas eu preciso que ele me dê algo bom, senão ele não é tão bom mais assim. E ele continua: outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Porque todas as vezes que nós estamos diante de um espelho, nós não gostamos, porque todas as vezes que as nossas maiores dificuldades são expostas, nós nos afligimos. Então tudo aquilo que nos incomoda muito quando nós olhamos para frente
é o que talvez nós mais precisamos trabalhar em nós, para o nosso aprendizado. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem as mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos no sacrifício do testemunho. Grande maioria procede a modo de Pilatos, que nós tanto condenamos, que pergunta solenemente o que fará de Jesus e acaba crucificando, com despreocupação do dever e da responsabilidade. E aí ele conclui assim: poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Então ele fala: não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo a cada dia. Então a pergunta: o que fizemos de Jesus hoje? Sempre vem com uma resposta: mas eu não encontrei Jesus hoje. Não pode ser uma pergunta para mim, porque se eu encontrasse Jesus hoje, eu iria recebê-lo como mestre. E a outra resposta é: nós encontramos a Jesus todos os dias e não damos as respostas que ele espera. Mas como assim eu não vi Jesus hoje? Nós vimos Jesus hoje sim. Aonde? Na minha esposa, que pediu um abraço, um auxílio, e eu neguei. No meu marido, que pediu um amparo, e eu neguei. No meu filho, que pediu um apoio, que pediu um abraço simplesmente, porque queria um pouquinho do meu amor, e eu não dei. No meu colega de trabalho, que precisava de um auxílio, e eu virei as costas. Naquela pessoa que estava andando na rua, e muitas vezes eu deixei ela andar, sem ao menos tentar observar o porquê que ela sofria tanto. Então, todas as vezes em que nós olhamos para os nossos irmãos mais próximos, e justamente mais próximos porque precisam muito de nós, senão não estariam ali, e nós de alguma forma demos as costas, seja pelo motivo que for, não é a eles que nós estamos dando as costas, mas é a Jesus. E nós ainda não entendemos que nós estamos fazendo isso com o Mestre. Por isso, o que fizemos do Mestre? É isso que Emmanuel tenta nos dizer. Nas nossas lições diárias, nós o estamos abandonando, porque ele não vai vir agora aqui na minha frente para que eu tenha uma atitude linda com ele, porque eu sei que ele é o Mestre, mas ele está em todos nós buscando um auxílio. Esse é o ensinamento que ele veio nos trazer, e é isso que Emmanuel tenta nos mostrar nessa mensagem. Então, com certeza, Jesus não veio em busca dos eleitos, nunca ele buscou importância em ninguém, todos eram irmãos iguais a ele. Deus não traz sementes melhores para os seus eleitos, as sementes são as mesmas. O solo do coração de cada um é que vai determinar o crescimento das suas sementes. Ele veio dizer: em que solo estou cultivando as minhas sementes? É uma parábola. Então talvez as nossas atitudes diárias sejam como teve Viktor Frankl, um psiquiatra que foi preso nos campos de concentração e que toda a sua família foi morta, e ele foi o único que sobreviveu. E nos seus relatos, depois de muito tempo, ele dizia que não sobreviviam os mais fortes. Os mais fortes, fisicamente, acabavam todos desencarnando. Mas quando questionado quais eram as pessoas que sobreviviam àquele horror que eram os campos de concentração, ele disse
que os mais fortes sempre faziam a pergunta: o que eu quero da vida quando eu sair daqui? O que eu quero da vida quando eu conseguir ficar livre de todo esse horror? E ele falava que todos esses acabavam morrendo. E ele dizia que só os que sobreviviam eram os que diziam: o que a vida quer de mim, me colocando diante dessa situação? Então ele fala que todos os dias nós temos que fazer a pergunta: o que a vida quer de mim, me colocando diante dessa situação que eu estou? Dessa esposa, desse marido, desses filhos, desse emprego, desse momento, desses amigos em que eu estou, diante desse sofrimento que eu estou vivendo. E todas as vezes que nós fazemos a pergunta: o que a vida quer de mim, me colocando aqui, nós conseguimos aprender e ser feliz. Essa era a chave que ele dizia que faria com que todos sobrevivessem e conseguissem ser felizes. E ele dizia isso com naturalidade, porque ele falou: eu sou feliz, diante de tudo aquilo que ele passou. Então Jesus veio e compartilhou tudo conosco, tudo o que ele trouxe, ele já sabia tudo, mas ele viveu todas as suas situações no cotidiano para que nos mostrasse essa forma de salvação, e nunca crucificado para nos salvar, porque seria muito cômodo a sua crucificação e eu estou livre. Mas ele trouxe um método: faça isso, assim você será feliz. E o seu principal ensinamento foi o perdão e o amor. Reconhecereis que sois meus discípulos por muito se amarem. Quando eu entendo que eu tenho que amar o que está à minha frente, eu já entendi esse ensinamento do perdão, que talvez foi o maior que ele trouxe, porque diante da cruz ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nunca condenou, nunca deixou de amar quem estava o condenando. E nós temos exemplos como esse, quando Joana de Cusa foi perguntada: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? E ela responde: não, meu Cristo não me ensinou só a morrer por Ele. Ele me ensinou a morrer e também a te amar, a quem estava tirando a vida dela naquele momento. E isso tem que servir para que nós tenhamos um estímulo de vida, um estímulo de encarnação, um estímulo para a nossa felicidade, que nós só vamos aprender como nós aprendemos essas verdades imortais. Joana nos ensina que jamais nós podemos deixar que ninguém saia da nossa frente sem algo de bom. E muitas vezes a gente diz: mas eu não tenho nada de bom para dar para alguém. E ela responde: sempre nós temos algo de bom para dar para alguém. Se eu não tenho nada, eu tenho um abraço. Se eu não tenho nada, eu tenho um aperto de mão. E se eu não tenho nada, eu tenho um sorriso. Então jamais nós podemos deixar que alguém saia da minha frente sem que eu entregue a ele algo produtivo, entendendo que muitas vezes uma atitude fará com que toda a encarnação daquele espírito que está à minha frente seja modificada para o bem e para o mal. Então a importância é muito grande. E isso é uma cadeia, porque uma pessoa que nós conseguimos modificar, uma atitude que vai modificar toda a sua encarnação, tem muitas outras que dependem dela. Portanto, nós somos uma energia em potencial de crescimento, de luz e de amor. Entendendo isso, com certeza nós vamos em busca dessa felicidade relativa, sim, mas felicidade que nós podemos começar aqui. Haroldo também diz algo que me chamou muito a atenção. Ele fala assim que a proposta de que se cresce pela dor, ela é real. Nós sabemos disso. Quantas vezes nós crescemos pela dor? Então a proposta de que se cresce pela dor é válida, mas a proposta de que só se cresce pela dor, não. Nós podemos crescer pelo amor. Nós podemos crescer pelo entendimento.
Nós podemos crescer amando, porque é a única coisa que quanto mais você dá, mais você tem. Então não custa nada e tanto nos faz bem. Pensando assim, nós temos que todos os dias tentar exemplificar isso de uma forma simples. Existem grandiosidade e às vezes nós tentamos fazer obras muito grandes. Então a gente olha Chico Xavier, a gente olha figuras que a gente fala, como pôde fazer tanto? E nós nos inspiramos, isso é bom, isso é bonito, mas talvez o nosso propósito, talvez a nossa missão seja tão grandiosa quanto, mas no nosso círculo. Talvez a minha missão grandiosa seja com o meu filho. Talvez a minha missão grandiosa seja com a minha mãe, com o meu amigo. E ela é grande porque eu estou fazendo uma missão com um filho que é de Deus, não alguém que está ao meu lado. Então eu tenho que prestar atenção nisso, porque talvez eu perca a minha encarnação porque eu não estou agindo da forma que eu me propus antes de vir para cá. Chico diz em uma das suas obras que todos nós temos um objetivo quando encarnamos. Temos objetivos secundários, que são os do cotidiano, mas um objetivo central. Então nós temos um trabalho diário que é: eu preciso identificar qual o principal objetivo em que eu estou aqui, para que quando eu volte para minha casa, dessa minha passagem, desse meu acampamento, eu fale: eu consegui cumprir o objetivo a que eu me destinei. Isso vai me trazer uma felicidade muito grande. E ele relata que muitos espíritos chegam ao mundo espiritual, à sua casa, e têm um sofrimento e um choque extremo, porque vieram e não conseguiram cumprir esse objetivo principal. Então esse objetivo é algo que nós temos que buscar todos os dias. Essa resposta é uma resposta que nós temos que buscar todos os dias, para que a gente consiga identificar qual o principal objetivo da minha encarnação. Jesus não pune, Deus não pune, Deus ama. Todas as vezes que nós temos sofrimento foi porque não entendemos as nossas lições amando. Pensando assim, que nós possamos então ficar mais alerta para essas verdades eternas, para essas verdades espirituais. Peçamos todos os dias o auxílio de Deus, peçamos todos os dias o auxílio do Mestre Jesus, que quando a gente estiver no fundo do poço, Ele está aqui, ó, pronto para nos dar a mão. E também vamos pedir auxílio a alguém que está destinado só a nos ajudar, que é o nosso anjo de guarda. Esse é o trabalho dele. E a maior felicidade desse espírito protetor é a felicidade de poder nos ajudar. Só que às vezes a gente fecha essa porta. Às vezes a gente até esquece que ele existe. Essa é a sua função. O Pai destinou esse irmão só para isso em nossa encarnação. Então, vamos fazer ele trabalhar. Vamos abrir os olhos para isso. Muitas vezes, quando nós temos as nossas pequenas intuições, às vezes não são intuições, são respostas dele falando: faça assim. Então, a gente se indaga quando comete um erro. Eu sabia que eu não deveria ter feito isso, mas por que eu fui fazer? Não é que eu sabia, que ele me falou: não faça assim. Esse não é o caminho mais seguro. Ouça mais as respostas desse espírito protetor, que realmente é um espírito protetor. Que nós possamos pensar assim, que nós possamos ter esse crescimento. Eu espero ter, com poucas palavras e palavras bem imperfeitas perto dessa grandiosidade, dessa mensagem, poder ter passado um pouquinho desse ensinamento de Emmanuel, dessas
pérolas preciosas de Emmanuel e desse ensinamento de Jesus sobre o amor. Que todos nós tenhamos uma semana tranquila, uma semana abençoada e que Jesus nos acompanhe em nosso retorno às casas.